Se você quiser ficar pessimista com o mercado americano, certamente não faltam motivos neste momento. A valuation das empresas está extremamente alta, se aproximando dos níveis da bolha.com. A inflação, que foi responsável pelas grandes quedas de 3 anos atrás, ameaça voltar ainda mais forte. E claro, o presidente Trump, auto-intitulado Homem das Tarifas, que declarou em campanha sua intenção de substituir o imposto de renda por tarifas externas, parece realmente decidido em iniciar uma guerra tarifária e, se isso acontecer, o mercado estará fudido. Porém, por trás dessa fumaça da guerra tarifária, existem também dados muito sólidos indicando que essas quedas podem muito bem ser passageiras e o momento atual uma bela oportunidade de compra. Então, neste vídeo, nós vamos olhar para ambos os lados, explicar exatamente o que está acontecendo e separar aquilo que realmente pode se tornar um problema daquilo que é só fumaça. Pessoal, só antes de nós começarmos, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado aos comentários do último vídeo. Em 5 anos de YouTube, eu nunca tinha recebido tantos comentários positivos e carinhosos como recebi e, diante disso, me sinto obrigado a retribuir este carinho com mais conteúdos gratuitos também. Eu sei que nós temos cursos, carteiras e atenção para os nossos membros nunca faltou. Inclusive, aproveito para agradecer os novos entrantes, porque eu também não esperava uma adesão tão grande assim logo no primeiro vídeo. Mas a parte gratuita ela também precisa ser priorizada, então vamos fazer isso agora. Vamos começar, pessoal, com uma rápida recapitulação dos eventos, porque isso é muito importante. 2022 foi o ano da recessão que não aconteceu. Nós tivemos uma queda brutal de quase 30% no mercado, sendo que qualquer queda acima de 20 já é considerado um movimento de recessão, mas ao invés de iniciar a tal recessão, o mercado subiu impressionantes 75%, atingindo a máxima histórica meros 30 dias atrás. Esse tipo de movimento se chama flash crash e é um acontecimento extremamente raro no mercado financeiro que nós presenciamos apenas 3 vezes, uma em 62, outra em 87 e por fim em 2022. Após 2022, iniciaram-se os anos do excepcionalismo americano. 2023 e 2024 foram anos em que o mercado ficou abismado com o dinamismo da economia americana e sua habilidade em driblar a recessão e marcar mais um gol. Diversos analistas, até meros 30 dias atrás, ainda escreviam sobre o excepcionalismo americano e sobre como a economia está engatada neste momento para forte crescimento nos próximos anos. Nós até tivemos esta bela capa da The Economist que está aparecendo aí na tela e eu não sei você, mas esta capa me arrepia só de olhar, porque ela me lembra destas 2 outras capas aqui que a The Economist fez sobre o Brasil da última vez em que o mundo acreditou nos nossos voos de galinha. Aliás, que as revistas em geral são ótimas em fazer capas assim, retratando uma realidade pouco antes dela desabar. Nós temos até um termo para isso no mercado, se chama The Cover Curse, ou a maldição de sair na capa. Então, será que o excepcionalismo americano terá este mesmo fim? Bom, provavelmente, mas talvez não ainda. O problema de analisar a economia, pessoal, é que nós precisamos olhar para os dados sobre vários ângulos diferentes. Por exemplo, muitas pessoas apontam para gráficos como esse, dizendo que o mercado americano está absurdamente caro. Aqui nós estamos olhando o valor das empresas de tecnologia e sim, está valendo mais do que na bolha.com, mas também neste gráfico nós temos esta curva em vermelho aí que representa os lucros. E olhando mais de perto, nós percebemos que a bolha.com, na época dela, havia um gap entre o preço e o lucro das empresas, coisa que não está acontecendo agora. O gap atual é muito pequeno. Aliás, se nós formos dividir o valor pelo lucro das empresas, nós veremos um gráfico muito diferente que nos mostra hoje em uma posição completamente distinta daquela da bolha. E esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui. Apesar da grande valorização da Bolsa Americana, os preços continuam fazendo sentido porque a lucratividade cresceu ainda mais. Aliás, que nós acabamos de passar pela temporada de divulgação dos últimos resultados das empresas, então vamos ver o que elas nos mostram também.
Aqui nós temos a receita por setor. Eu sei que está um tanto pequeno aí para ver, mas dá para notar que todas as linhas estão subindo, certo? Nós temos aí 11 setores diferentes na economia e 10 desses 11 reportaram crescimento nas suas receitas. Alguns setores, inclusive, reportaram uma evolução extraordinária, como, por exemplo, o setor financeiro, que viu sua receita crescer em 35%. Inclusive, lá no nosso grupo privado, alguns membros perguntaram neste fim de semana por que a carteira de 2025 está com mais empresas do setor financeiro, e é justamente por isso. Nossa carteira ela se baseia unicamente em dados concretos de desempenho das empresas, sem se deixar levar por narrativas. E nós vencemos a Bolsa Americana tanto em 2023 como 2024 também. E fizemos o mesmo aqui no Brasil, onde nossa carteira também superou o Ibovespa. Se você também quiser participar, aproveite nossa assinatura vitalícia que está disponível somente até esta sexta-feira. Além das carteiras, você receberá também acesso ao nosso curso completo de investimentos, abordando todos esses assuntos, e ainda fará parte do nosso grupo privado, onde eu mesmo estarei à sua disposição para tirar qualquer dúvida sempre que você precisar. E voltando ao nosso tema, os números das empresas foram muito bons, e os analistas seguem esperando crescimento para os próximos anos, como dá para ver aí na tela pela projeção deles para as 500 maiores da Bolsa. Agora, obviamente isso por si só não significa que a economia não possa também azedar. Nós ainda temos que falar sobre o grande elefante na sala, que é a guerra tarifária do Trump, e nós vamos falar sobre isso agora. Eu só quis dar todo esse panorama porque faz tempo que eu não solto vídeos aqui, e a principal ideia que eu quero garantir que fique registrada na mente de todos nós é que, se não fossem essas tarifas do Trump, ninguém estaria pessimista com o mercado neste momento, porque os números, eles são sim excepcionais. Existe um motivo para a narrativa do excepcionalismo americano ter surgido. Afinal, que outro adjetivo nós poderíamos usar para descrever empresas que, apesar de já serem as maiores e mais ricas do mundo, ainda assim continuam crescendo fortemente? Que adjetivo a gente usa para falar de uma economia que tem o Fed apoiando ela, o Banco Central mais forte do mundo, disposto a usar o dólar com todo o seu poder para salvar seu mercado interno? Algumas pessoas estão preocupadas com números ruins do varejo em janeiro, mas não vamos esquecer que este foi o inverno mais frio deles desde 2011 e isso impacta o consumo também. Muitos esperam que os números de março já venham bem diferentes, como já vieram os números da semana passada, onde os dados mais recentes da inflação mostram que ela ainda está sob controle. A única coisa que realmente pode acabar com esse excepcionalismo é, ironicamente, o Trump. E eu digo que é irônico porque ele sempre defendeu a liberdade, mas está dizendo o seguinte sobre tarifas. Vou ler algumas frases recentes do Trump aqui. No dia 20 de janeiro, ele disse: "Eu sempre falo que a tarifa é a palavra mais linda de todo o dicionário. Em primeiro lugar está Deus, religião e amor, essas são as três primeiras, e logo em seguida vem as tarifas." Ele se auto-intitulou também Homem das Tarifas. E em 7 de março, o seu secretário comercial, o Sr. Howard Lutnick, disse, abre aspas, "Nós vamos fazer com que as tarifas externas substituam os impostos internos." Fecha aspas. Querendo dizer que ninguém nos Estados Unidos pagaria mais imposto, porque agora os demais países do mundo é que iriam pagar os impostos deles. Eis que depois disso, a Yarden Research fez algumas simulações para descobrir quanto as taxas externas precisariam subir para cobrir todos os 5 trilhões de dólares que são arrecadados como imposto nos Estados Unidos. Segundo eles, o país precisaria impor o imposto de 100% sobre todo e qualquer produto importado, o que obviamente é impossível. Isso sem falar que tarifas nada mais são do que impostos, só que com um outro nome. No frigir dos ovos, quem paga a conta é sempre o consumidor. Então a ideia de obrigar o mundo a pagar as suas contas não seria possível mesmo se fosse praticável. Então, pessoal, diante disso, nós temos basicamente duas opções. A primeira é assumir que o Trump está delirante, e se esse for o caso, nós estamos todos fodidos mesmo. Ou então, a segunda opção é ver isso como um blefe para ter maior poder de barganha nas negociações. No começo, quando ele começou a soltar essas pérolas, todo mundo achava que era realmente apenas um blefe, mas agora o mercado parece estar acreditando que é para valer, mas será que é mesmo?
O melhor blefe é justamente aquele que ninguém acha que é blefe. E não vamos esquecer que quando o Trump assumiu a cadeira da primeira vez, em 2017, ele usou justamente esta mesma estratégia. Aqui na tela nós temos inclusive uma sobreposição da bolsa hoje, que está representada em vermelho, sobre a bolsa no período entre março e novembro de 2019, quando ele usou essa estratégia pela primeira vez. Naquela época, ele chegou a impor, por exemplo, 25% de tarifa sobre o México, mas depois voltou atrás. E o interessante é que o mercado lá fez um movimento parecido com o atual. Então, será que o Trump está delirante ou será que ele está simplesmente forçando mais a mão porque ele já usou este blefe antes? Nós não temos como saber por enquanto, mas eu posso dizer o seguinte. Atualmente, os republicanos, que é o partido do Trump, eles têm a maioria em ambas as casas do Congresso e isso dá a ele um tremendo poder e a chance de fazer um excelente mandato. Ter a maioria significa conseguir aprovar as medidas que o partido acredita serem importantes para o país, então é algo que nenhum presidente deseja perder. Só que esta maioria pode sim ser perdida, porque em 2026 nós teremos as eleições midterm por lá. E se o Trump continuar levando as coisas dessa maneira, ele vai certamente perder esta maioria. Então muitos argumentam que mesmo se o presidente estiver delirante, em algum momento ele voltará a si para não perder seu apoio político, porque uma guerra tarifária seria algo para lá de desastroso. Se nós formos lembrar, 2 anos atrás eu mostrei muito este gráfico que está aparecendo na tela, indicando a possibilidade de uma segunda onda inflacionária igual aconteceu em 85. Quando todo mundo achava que a inflação havia acabado, eis que ela ressurgiu ainda mais forte, forçando o Fed a aumentar os juros ainda mais e com isso derrubar os mercados. Naquela época, nós estávamos ainda saindo da primeira onda e eis que hoje nós estamos aqui. Se o presidente Trump não ceder, as tarifas podem muito bem iniciar um novo processo inflacionário. Se isso acontecer, o Fed ficará de mãos atadas e talvez tenha até que subir ainda mais os juros. Eu, pessoalmente, não acredito neste como cenário principal. Ele é possível, sem dúvida nenhuma que é, porém minha avaliação subjetiva é que há uma chance de 35% disso acontecer. E pelo menos por enquanto, eu vejo o excepcionalismo americano como um cenário mais provável para este ano. Existem também diversos indicadores técnicos que estão apontando que agora é um momento de compra. Um dos meus favoritos é o preço da proteção. Quando o mercado fica nervoso, certo? Os grandes fundos de investimento compram opções de venda para travar o preço mínimo caso o mercado caia de forma vertiginosa. Esse movimento se chama comprar proteção e nada mais é do que comprar uma put para quem entende aí de opções. Quando o preço da put cria esses spikes para cima que estão demarcados em amarelo, normalmente isso coincide com belos momentos de compra do mercado. Temos também os indicadores de sentimento, que agora estão indicando medo extremo, que é uma leitura também associada a bons momentos de compra. E além disso, nós temos a sazonalidade a nosso favor. Então, somando tudo, nós temos uma economia excelente, com baixo desemprego e que, pelo menos até agora, está mantendo a inflação baixa. Temos empresas incríveis lá que estão crescendo e temos um momento favorável, segundo os indicadores técnicos que nós acabamos de analisar. Nós só precisamos que o Trump ceda para que a festa possa continuar. E considerando que o que está em jogo é a sua maioria no Congresso, eu não consigo atribuir ao cenário pessimista uma chance maior que 35%. O cenário mais provável ainda me parece ser o otimista. Pessoal, muito obrigado por assistir, eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês aí a entender o que está acontecendo no mundo. Se você quiser, veja o link na descrição para ingressar no nosso grupo de investimento e que a visão de longo prazo esteja sempre com você.